Oi, gente, tudo bem? Essa semana eu vou falar com vocês sobre a explosão da tradição, a explosão da missa tradicional aqui na América do Norte. Como a Igreja Católica vem crescendo, não a Igreja de Paulo VI, do Concílio Vaticano II, essa igreja aí que, ao contrário, vem decrescendo. Para cada 100 católicos convertidos à Igreja Católica, nessa igreja modernista que temos hoje, 800 caem fora. Então, não é dessa igreja que eu estou falando, não é desse crescimento. Eu estou falando da tradição. Essa semana tivemos em quase todos os grandes canais, depois que tivemos aquela baixa em várias dioceses aqui nos Estados Unidos e no Canadá, da missa tradicional. Então, teve muito zum na internet, as TVs querendo saber o que estava acontecendo, o que era a missa tradicional, porque todo mundo estava chateado. Então, vários bons artigos saíram, várias boas reportagens saíram. Vamos lá, eu vou ler essa semana um artigo falando sobre a tradição e eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar o link depois aqui na descrição. Quem quiser dar uma olhada, será de bom tamanho. Então, começa. O incenso está subindo novamente. Não apenas nas catedrais góticas ou nos enclaves de missas em latim, mas nos corações dos jovens americanos, que contra todas as correntes culturais estão nadando contra a corrente em direção ao catolicismo. Coisa linda, não é, minha gente? A verdade, não é? Não é linda de ouvir, de se ver? A graça de Deus, quando ela chega, é contagiante. Pois bem, continuando. É um fenômeno que confunde as elites seculares e os protestantes liberais. Como nessa era de desconstrução e niilismo digital, a igreja da hierarquia, do ritual e da confissão, como essa igreja pode ser considerada de todas as coisas legal? No entanto, é. Silenciosamente, constantemente, e de repente a missa em latim está na moda. Os catequismos estão nos favoritos. Jovens adultos estão citando Aquino no mesmo fôlego de Camus. Não é irônico, não é estético, não é cosplay. É uma revolta contra o desenraizamento. Porque o que parece um renascimento religioso também é uma rebelião cultural. Disseram-nos que o futuro seria ilimitado, totalmente empoderador. Disseram-nos que seríamos mais felizes com menos regras, menos papéis, menos tradições. Apenas o quê? Boas vibrações. Não era isso que no experimento falhou. Estamos mais solitários, mais doentes, espiritualmente famintos. Em vez de significado, temos algoritmos. Em vez de transcendência, temos terapia TikTok. E sobre a névoa açucarada do autocuidado, muitos jovens sentem a presença corrosiva de algo que está faltando. O catolicismo oferece o que o mundo moderno não pode: estrutura, disciplina, mistério. Ele não sussurra que você é perfeito do jeito que é. Exige transformação, exige submissão, comprometimento. Comprometimento. Olha que palavra bonita. E algo mais antigo, mais sábio do que você. Ser católico é viver dentro de uma história de 2000 anos, encharcada de sangue com fios de ouro, que moldou o mundo. Tem mártires e milagres, santos e canalhas, arquitetura que te faz chorar, um Deus que se faz homem, um carpinteiro que sofreu pelos seus pecados, uma mãe virgem coroada no céu.
tente explicar isso em um vídeo de 15 segundos no Instagram. Para jovens americanos criados com filmes da Marvel e memes desconstrucionistas, a pura audácia do catolicismo é inebriante. Veja, inebriante. Ele não limita suas apostas, nem dilui suas afirmações. Ele diz, o catolicismo, o católico, a igreja católica, este é o corpo, este é o sangue, essa é a única verdade. E os jovens cansados de eufemismos e relativismo moral estão dizendo amém, amém para isso. A igreja, apesar de todas as suas falhas, nunca prometeu ser perfeita, prometeu ser verdadeira. E para muitos convertidos, especialmente aqueles criados em mega igrejas estéreis ou lares ateus, o catolicismo oferece a única coisa que falta em todo encontro espiritual, mais não religioso, a seriedade. Os tradicionalistas são sérios. A gente trata a missa de sempre com o maior zelo e seriedade. Como se fosse a nossa última missa antes da gente morrer. Então as pessoas chegam na igreja, às vezes nem entendem do latim, às vezes nem entendem o que está acontecendo, mas elas veem que alguma coisa ali está acontecendo. O apreço à Sagrada Comunhão, o silêncio na hora da Santa Missa, a reverência ao Padre, a confissão antes da comunhão, o ato de se vestir para a reverência, o sacrifício, o amor, o respeito ao Todo-Poderoso que nos deu a vida. É diferente, porque é de verdade. Isso é a missa de sempre, que muita gente só vai entender quando sentir, quando ver, quando Deus der a graça para você realmente entender. Continuando. Você não entra em uma missa católica tradicional e sente como se tivesse tropeçado em um seminário de autoajuda com hinos. Você sente o peso de 2 milênios sobre seus ombros. Não há painéis de inspiração, máquinas de fumaça, pastores de jeans oferecendo dicas sobre a vida, dicas sobre prosperidade. Não, jamais. Não na missa tridentina. A missa tridentina é o sacrifício. Ponto. É sobre Jesus Cristo, não é sobre o Padre. Não é sobre você, nem seus problemas, nem como você se sente. Isso aí é com as seitas. Isso não é catolicismo. Por isso que quando as pessoas vão para a missa tridentina, assistem à missa tradicional, elas ficam de cara. Onde estava isso? Por que me tiraram isso por tantos anos? Por isso que os católicos tradicionais lutam tanto para não deixar a tradição morrer. Que lindo. Pois bem, você não entra na missa católica tradicional e sente como se tivesse tropeçado em um seminário de autoajuda com hinos. Você sente o peso dos milênios sobre seus ombros, não há painéis de inspiração, máquinas de fumaça, pastores de jeans apertadinho, oferecendo dicas de vida. Há apenas o padre, o altar, o sacrifício e o silêncio. Um silêncio que para muitos é mais honesto que qualquer sermão. O silêncio de ver o sangue pingando do nosso Salvador na cruz. Aquele amor e aquele respeito, aquela admiração, aquela caridade, aquela entrega. E então temos a internet. Ironicamente, a mesma tecnologia que ajudou o secularismo a canonizar, a colonizar a cultura, agora está ajudando o catolicismo a reagir. As mesmas plataformas que antes reduziam a verdade a uma moda passageira agora hospedam debates extensos sobre o Concílio de Nicéia e o dogma mariano,
debates no YouTube, ensaios de Substack e contas de mídia social Threadcaf estão transformando a apologética tradicional em conteúdo viral. Os memes são afiados, os argumentos são herméticos. O que começou como uma curiosidade, o que é mesmo a missa em latim, tornou-se convicção, conversão e hoje é catequese. Isso, e hoje é catequese. A mensagem deles é clara. A igreja não é anti-intelectual. Ela inventou a tradição intelectual. Ela canonizou a razão muito antes que a modernidade tentasse esterilizá-la. E para a geração criada para acreditar na ciência, mais que anseia a metafísica, o catolicismo parece o elo perdido. Mente e alma em harmonia. Mas não confunda isso com um mero exercício filosófico. Algo mais profundo está se agitando, está acontecendo. Em uma cultura obcecada por identidade, o catolicismo oferece identidade por meio da entrega, não do tipo curado e performático, mas do tipo cruciforme. Morrer por si mesmo para viver em Cristo. É tudo aquilo que o moderno rejeita, e é precisamente por isso que é tão poderoso. Em um mundo de arestas suaves e moralidade pastosa, a igreja ainda ousa dizer não. Não ao aborto, não ao relativismo, não aos rituais vazios do progresso. E cada não está atrelado a um sim retumbante. A vida, a verdade, a beleza, a sagrada dignidade da alma humana. Isso não é opressivo, isso é libertador. Não é fundamento, é beatífico. Isso não é uma moda passageira espiritual. Isso é um movimento contracultural, precisamente porque se recusa a bajular a cultura. Exige algo, arrisca algo, custa algo, e é exatamente por isso que está funcionando. A Igreja Católica não é cool, não é good vibes, no sentido em que os marqueteiros entendem a palavra. É cool porque não se importa se for. Nunca, numa era obcecada por branding, o catolicismo oferece pertencimento. Numa cultura em colapso, oferece uma catedral. E para muitos jovens americanos, esse é o único tipo de futuro que vale a pena construir. Porque quando tudo está desmoronando, a tradição não é um peso morto, é um andaime, é um estandarte, é tudo. Que lindo, hein, esse artigo? Então é isso, gente. Eu fico muito feliz de ver que as pessoas estão falando sobre a tradição. Olha, eu vi alguns sites católicos recentemente no Brasil falando que, infelizmente, a Igreja Católica no Brasil não está crescendo. Mas a tradição está. Só que a tradição ainda cresce devagar. Mas está crescendo. E a gente vai trabalhar mais por isso. A gente vai buscar mais isso. A gente vai procurar ensinar mais sobre isso. E a gente vai rezar, jejuar, oferecer, para que Deus coloque as graças necessárias para que isso aconteça. Assim como acontece hoje nos Estados Unidos, no Canadá. Veja, a Austrália crescendo muito com a tradição. A Irlanda crescendo muito com a tradição. A Inglaterra, a França. O mundo todo. Está todo mundo se abrindo. Porque ninguém aguenta mais a loucura do mundo. As pessoas precisam de um porto seguro. Precisam da verdade. Porque a mentira já está demais na vida de todo mundo. Então,
para aquelas pessoas que ficam tristes com o que acontece dentro da Igreja Católica, com tanto abuso, com tanta falta de amor e reverência a nosso Senhor Jesus Cristo. Saibam que estamos aqui sempre lutando para que a igreja volte à tradição, para que a hierarquia se converta e volte a ser, a ter e a sentir a tradição. Porque é só na tradição que tudo vai se restaurar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.